Eu escolhi este tema, eles voltaram do além para dizerem como é, porque geralmente as pessoas dizem, nunca ninguém voltou de lá para dizer como é, não é? E é uma coisa estranha, porque as pessoas que dizem nunca ninguém voltou de lá para dizer como é, são aquelas mesmas pessoas que depois vão aos bruxos, vão aos médiuns comerciantes, vão às mulheres de virtude, vão aos tarôs, aquilo, acolá, gastam de centenas e centenas de euros para falar com o lado de lá. Mas depois dizem que nunca ninguém veio de lá para contar como é, né? E de facto nós somos um bocado estranhos. Gostava de vos apresentar aqui este senhor, o padre François Brune, desencarnou em 2019, tive o privilégio de o conhecer, um professor dos grandes seminários em França e uma pessoa muito culta. Ele, para além de culto, era muito instruído, ele tinha 5 cursos superiores, falava português, ele era espiritólico, ele era um padre católico, obviamente, mas era espiritólico porquê? Porque ele falava com os espíritos através de médiuns, pesquisava, e falava com os espíritos através de aparelhos eletrónicos, a transcomunicação instrumental. E então editou este livro, Os Mortos Nos Falam, que podem encontrar na internet em várias línguas, né? Então, relacionando com aquele ditado do povo que diz assim, nunca ninguém veio de lá para contar como é, vamos ver o que é que os Amigos da Luz, que é um grupo de humor e espiritismo, nos dizem acerca disso. Sérgio! Ai, que isso? Ai, que isso? Meu Deus do céu, eu tô ficando maluco, eu tô vendo coisa. Coisa não, mas respeito. Sérgio. Ai, meu Deus, graças a Deus, foi embora. Sérgio. Vai embora da minha casa. Não, sua casa não, essa casa aqui é minha, eu acabei de alugar, me mudei pra cá há pouco tempo. Vai embora ou sofra as consequências! Ai, meu Deus, sumiu de novo. Já foi, Sérgio. Vem cá, você tá com a bateria fraca, o que é? Vai ficar sumindo e aparecendo assim toda hora? Resolve. É que dá mais impacto, entendeu? Quando eu desapareço, olha só. Vai embora ou morra! Ok, mas a gente podia conversar uma outra hora, porque realmente agora eu tô um pouquinho ocupado aqui. Né? Essa casa é minha! Vai embora, intruso! Olha aqui, eu sou uma ova, tá? Eu aluguei isso aqui, deu um trabalho desgraçado, uma burocracia que eu tive que ver fiador, pagar negócio de seguro. Então, minha filha, se você quiser, eu te dou o endereço da imobiliária, você vai pra lá, assombra por lá, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não quero saber. Eu sempre morei aqui e vou continuar morando. Mas você não morreu? Não sei. Quer dizer, acho que sim. Não tem um pouco de mim aqui ainda? Você desencarnou. Ai, meu Deus, outro. Eu sei, mas eu passei toda a minha vida aqui nessa casa. Eu construí essa casa. Eu criei meus filhos aqui. Os momentos que você viveu aqui foram maravilhosos e são eternos. E vão estar sempre com você, onde quer que você esteja. Você não precisa ficar preso aqui. Até porque eu tenho certeza que o Sérgio vai cuidar muito bem da sua casa. Não é, Sérgio? Vou sim, mas será que vocês não se importam de conversar de repente na minha E sala? você não vai ficar bem sabendo que tem alguém vivendo aqui, sendo tão feliz quanto você foi, ô Luana? Não. Moça, pelo amor de Deus, essa casa nem é lá essas coisas assim. Isso é só uma casa, um quarto e sala, tá até com infiltração, a cozinha é um ovo, pelo amor de Deus. Mas é minha. Não é mais. Vem comigo. É, minha filha, vai com ele. Segue a luz, Caroline. Mas eu tenho medo. Medo de quê, minha filha? Do desconhecido. Da morte. Da sorte. E também eu nunca morri. Já sim, várias vezes. Sim, mas eu não me lembro. Eu não era espiritualizada. E eu não tenho conhecimento das coisas do outro mundo. Não tem outro mundo, Luana. Tem um mundo só, em perspectivas diferentes. Confia em mim. Vamos juntos elevar o pensamento a Deus e você vai ser amparada com certeza. Tá bom. Sérgio? Então, eu ainda acho que seria melhor vocês irem rezar em outro lugar, porque esse é um momento da minha vida que eu precisava realmente ficar sozinho. Pai Celestial, Ai, Jesus.
Vai fazer a prece? Não, meu filho, toca o bonde aí, vai lá. Pai Celestial, estamos aqui reunidos em teu nome. Bem, então, como vem, a prece pode ser feita em qualquer sítio. É uma atitude mental. Então parece que, de acordo com este vídeo dos Amigos da Luz, que a vida continua, mas vamos ver. Há sempre pessoas que gostam de confirmar, né? Será que existe, será que não existe? Aqui o dono deste cão pôs esta placa, né? Existe vida depois da morte? Salta a cerca e descubra. Mas nós espíritas somos da opinião que não é preciso arriscar assim tanto, né? Para descobrir isso. E então nós podemos, se calhar, descobrir a mesma coisa sem correr grandes riscos, estudando o espiritismo, lendo, estudando a parte científica, filosófica e a parte moral da doutrina dos espíritos, né? Agora vamos ver uma coisa, falando mais a sério. Se não existe vida para além da morte, há algum problema? Não. Está o assunto resolvido, não é? Se não existir vida para além da morte, todos nós vamos ter de morrer um dia, o assunto está resolvido, não é? Ok. Agora temos de pôr outra questão, não é? E se existir vida para além da morte? Temos de pôr essa opção também. Pode existir vida para além da morte? Pode. Ou não, mas pode. E se existir? Outra questão. Como é que é a vida para além da morte? Como é que é a vida do lado de lá, não é? É possível falar com os que estão do lado de lá ou não? Vemos aqui um português, verdadeiramente, o Espírito Tuga, né? Que ia falar ao telemóvel, teve um acidente e ficou bloqueado naquela ideia e ainda está a tentar ligar para o filho, ou para a mulher, ou qualquer coisa, ou para o patrão, e já não sabe que desencarnou há uma data de tempo, né? Fica a fixação mental de querer telefonar. Esta, digo já que é uma das melhores maneiras para descobrir como é a vida no além. É falar ao telemóvel a conduzir. Curiosamente, e agora faço um bocado de pedagogia de prevenção de acidentes, curiosamente todos nós que estamos aqui, os que forem portugueses, não é? Porque há aqui pessoas que não são portuguesas, todos os portugueses, os tugas, pensam assim, isto só acontece ao outro, a mim não, até chegar a minha vez, claro. Então vamos ver se de facto é possível ou não. Há pessoas que dizem que não. Não, senhor, o espírito não existe. Já alguém viu um espírito? Não. As pessoas dizem que não, não é? E então, diz a esses cientistas, ok, se o espírito não existe, pode existir, vamos pesquisar, não é? E eles dizem assim, não vou pesquisar uma coisa que não existe. E é estranho, como é que um cientista diz que não vai pesquisar uma coisa que não existe, se ele ainda não provou que não existe? Portanto, há 50% de hipóteses de existir e de não existir, não é? E pergunta-se a esses cientistas, e porquê? E eles assim, porque não pode existir. E porquê? Porque eu não quero, eu não acredito. E então temos, em pleno século XX, alguns cientistas, não todos, felizmente, uma parte, cerca de metade para aí, que ainda têm este pensamento ao nível da Idade Média, em que a Igreja ditava o que era correto e o que não era, o que existia e o que não existia. E quem estivesse fora da caixa corria mal, né? Mas depois, perdão, há outras pessoas que dizem que não. Não, são os tais que dizem, não, nunca ninguém veio do lado de lá para contar como é que é, né? Porquê? São pessoas que falam sem saber. Porque as comunicações espirituais são tão antigas quanto o homem, né? De facto, nunca ninguém veio do lado de lá comunicar connosco no corpo de carne, porque o corpo de carne ou foi enterrado ou foi cremado, não é? Mas em espírito sim, né? Mas temos ainda outras opções, que é aqueles que dizem assim, sim, os espíritos comunicam-se, mas atenção, é o diabo, né?
Só o diabo é que pode falar, é o caso da Igreja Católica e outras religiões. Só o diabo é que se pode comunicar, ou o Espírito Santo, né? E nós questionamos-nos, né? Então, mas quando os padres fazem aqueles exorcismos e os espíritos dizem, eu sou fulano tal, moro na rua de tal, mas não sei quantos, dão os pormenores, a identidade toda, e vá de retro Satanás, porque não pode ser. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, não permite que os espíritos bons se comuniquem, mas permite que o diabo se comunique para a perdição dos seus filhos. Isto tem algum sentido? Faz alguma lógica? É um disparate profundo, não é? Que obviamente afasta as pessoas das religiões tradicionais. Ora bem, então temos aqui o Espírito Santo sob a forma de pombinha, né? O Espírito Santo também se pode comunicar, diz a Igreja, mas raramente. Só que agora deixou de ser raramente, porque a Igreja Católica está a descobrir a mediunidade. E há grupos de católicos chamados os carismáticos que já dão abertura, já há umas manifestações e tal, são manifestações espirituais, não muito bem controladas, porque eles ainda não estudaram o espiritismo, a mediunidade, mas é uma coisa feita assim à Lagardère, né? E eles dizem, é o Espírito Santo que se manifesta. Então o Espírito Santo só se manifesta para os católicos, que é uma pequena percentagem da população mundial, e os outros não são filhos de Deus, também não faz sentido. Que Deus é este? Que permite que uns recebam, né? E depois temos de perguntar, então, mas o que é isso do Espírito Santo? O único Espírito Santo que eu conheço é este. Então, outros dizem que o Espírito Santo é uma pomba, aparece sob a forma de uma pomba, né? Será? E coloca-se outra questão. Então, mas espera aí, e para os espíritas o que é isso do Espírito Santo? Foi-nos ensinado, e sem qualquer tipo de crítica, para os nossos irmãos católicos, mas eu também fui católico e aprendi isso. Aliás, na minha família fui o único que degenerei e que me tornei espírita. Mas não faz sentido. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, 1 em 3. Uma vez perguntei ao padre, como é que é isso? Lucas, não se sai. Isso é um dogma de fé, tens de aceitar e acabou. Um dia, quando estiveres no céu, se para lá fores, vais entender isso. Quem é que aceita isso? Vou esperar a minha vida toda para chegar ao céu para entender isso, e se eu for para o inferno ou para o purgatório? Nunca vou entender isso, né? Então não faz sentido isso, né? Até porque o pai e o filho... Já havia ali qualquer tendência para aquelas ideologias de género, né? Então o pai e o filho são a mesma coisa? Não, pai é pai, filho é filho, né? Jesus não pode ser Deus, é Deus para os católicos, mas está errado, porque Jesus no Novo Testamento encontramos mais de 90 citações onde ele diz que é filho de Deus. Se é filho, não é pai, né? Então foi um dogma inventado pelos homens. E ainda temos o Espírito Santo, que tirando o Ricardo, não sabemos quem é, né? Que é uma pomba que vem trazer o quê? Ao ser humano os dons divinos? Não. O Espírito Santo, para o Espiritismo, tem uma explicação. É o conjunto de espíritos superiores, espíritos puros, espíritos bons, que auxiliam a humanidade na Terra e as humanidades noutros planetas. E que trazem assim essa mensagem, essa força divina a Deus, ok? Aos homens. Muito bem. Então, outros dizem que sim. Não, é possível comunicar com o mundo espiritual. São aqueles que se dizem espiritualistas. Temos 2 tipos de pessoas, os materialistas e os espiritualistas. Os materialistas são aqueles que dizem que depois de morto acabou tudo. Estão ultrapassados. A física quântica já demonstrou que não existe matéria. Portanto, não há materialistas, né? Isto não é matéria, é energia condensada ou coagulada, como dizem.
E depois temos os espiritualistas, são aqueles que dizem assim, a vida continua. Onde temos todas as religiões são espiritualistas, todas as doutrinas espiritualistas, passa a redundância, são espiritualistas, incluindo o espiritismo, e correntes por aí fora, né? Então, há até este livro muito bom, de Olinda Amorim, se puderem ler, devem encontrar na internet, é um autor muito pouco conhecido, o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, e um autor de referência, né? Mas, dentro dos espiritualistas, nós temos os espíritas. Da obra de Kardec, são 20 e tal livros, podemos recomendar estes 5 primeiros, né? 6. Portanto, estes 5 primeiros são considerados a obra básica ou fundamental. Temos o que é o Espiritismo e depois temos ali obras póstumas, que é interessante ler, mas não é de Allan Kardec, está erradamente atribuído. Foi, como o próprio nome indica, foi editado, foi trazido ao prelo depois de Kardec desencarnar. Kardec não fez este livro foi feito pelo Sr. Leymarie e por todos os outros que ficaram com o trabalho de Kardec na altura, ok? Então, a doutrina espírita diz-nos que sim, né? Que os espíritos voltam do além para contar como é. Mas não diz só, prova-o experimentalmente, né? Como ciência de observação, a doutrina espírita tem de ser estudada, não é uma crença. Se vier uma pessoa me disser assim, depois de 5, 10 minutos a falar de espiritismo, olha, eu acredito nisso. Só pá, espera aí, este indivíduo é fanático. Como é que eu vou acreditar numa ciência com 5, 10 minutos de conversa? Eu tenho de estudar 3, 4, 5 anos, eu estudo há 40 anos e não sei muito, né? E descubro que cada vez preciso de ler mais e estudar mais para ir mais fundo. Então, temos também aquilo que não é o espiritismo. Por exemplo, há pouco tempo, em Portugal, saiu uma notícia, né? Curiosamente veiculada pela Agência Luz e pela Polícia Judiciária, em que apanharam uma médium comerciante daquelas que benzia o ouro. Há pessoas que gostam muito de benzer o ouro, né? E benzem-no para dentro dos bolsos, que é o local de... E então essa senhora foi apanhada e a PJ e a Lusa fizeram um comunicado dizendo que ela era espírita. E isto é inacreditável, né? Porque a Agência Lusa não pode cometer esta pesada. E a Polícia Judiciária também não. São pessoas cultas, pessoas com cursos superiores. Bastava ir à internet pesquisar o que é o espiritismo. Nós mandámos um comunicado, já não me recordo se foi em nome da ADEP ou se foi em nome do Centro de Cultura Espírita, a pedir para eles retificarem a informação e explicar o que é o espiritismo, a darem endereços de pesquisas para eles verem. E qual não é o nosso espanto? À boa moda portuguesa, porque parece que os valores estão invertidos e o que tem valor agora já não tem, e o que não tem valor é que é importante. A PJ e a Agência Lusa não se dignificaram, não tiveram a dignidade, a ética de corrigir uma notícia falsa, porque para eles não deve ser importante, não é? Então, amigos, o que é isto do espiritismo? O espiritismo... como ouvi aí um ping, vou pedir que desliguem os telefones, faz favor, mesmo na vibração eles incomodam, porque eles também não vão ser necessários aqui. O espiritismo tem estes 5 princípios básicos: a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a imortalidade e a pluralidade dos mundos habitados. Ok? Ora, desde quando é que os espíritos nos falam? Este é o grande ponto de interrogação. Desde que o homem é o homem, que o homem tem mediunidade, tem percepção extrasensorial, né? A ver se eu não adormeço mais ninguém para além da Manela. Desde que o homem é o homem, que ele tem mediunidade. Se ele tem mediunidade, deve haver comunicações com o mundo espiritual. Estas gravuras, sabem de que tempo são? Do Paleolítico, né?
Reparem bem, neste livro, A Transcomunicação através dos Tempos, do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, foi o cientista espírita do século XX, né? Ele traz-nos desenhos de imagens que apareciam nas cavernas, né? É possível que os nossos remotos ancestrais tenham presenciado ectoplasmias, isto é, materializações temporárias de espíritos no seio das cavernas do Paleolítico, porque apareceram esses desenhos lá nessas mesmas cavernas. E é muito interessante que, quando morria alguém no Paleolítico, eles pintavam com cores coloridas de ocre os seixos rolados, né, com figuras humanas, esquemáticas. Eles acreditavam que os espíritos dos seus amigos, companheiros mortos, podiam ficar alojados nas pedrinhas e guardavam aquilo com muito cuidado. E às vezes punham à beira das fogueiras até para que os falecidos não tivessem frio, né? Então, os fenómenos mediúnicos são tão antigos quanto o homem. Ora bem, e quem não se lembra do Sócrates, né? Não estou a falar do José, estou a falar do grande filósofo da humanidade. Vocês conhecem alguém ateu, agnóstico, espiritualista, que não reconheça a figura de Sócrates, o grande pai da filosofia? Eu não conheço ninguém. Toda a gente refere Sócrates como uma grande referência da filosofia para a humanidade. Já ouviram alguma vez ou muitas vezes dizerem essas mesmas pessoas que Sócrates falava com o seu diabo, o seu daimon, porque daimon naquele tempo significava espírito, podia ser puro ou impuro, não é? E ele falava com o seu daimon, um espírito luminoso que era o seu guia espiritual, e com ele debatia assuntos de filosofia acirradamente e discordava muitas vezes dele. Quem conta isso é Platão, porque Sócrates nunca escreveu nada, como Jesus, mas Platão, que foi seu discípulo, escreveu muita coisa da vida de Sócrates. Se queremos saber alguma coisa sobre Sócrates, temos de ler Platão, não é? E então, amigos, é estranho isso, porque quem gosta de filosofia, quem gosta de Sócrates, quem o cita, nunca refere a sua costela espiritualista. Mas nunca refere que ele defendia que nós voltávamos a um novo corpo, numa nova vida, que temos uma vida para além da morte e que temos de voltar novamente à Terra. Ninguém refere isso. Por que será? Desconhecimento, preconceito cultural, não é? Quando Sócrates estava a morrer, deram-lhe a cicuta e ele foi perdendo o veneno, foi perdendo a sensibilidade dos pés até cima, e ele ia falando e dizia assim: mas vocês são tolos, para os seus carrascos. Vocês pensam que me vão matar? Não me vão matar, eu sou livre, eu sou um espírito imortal. Vocês só estão a matar o meu corpo, mas eu vou continuar a viver e hei de voltar a reencarnar. Não dizia reencarnar, hei de voltar a viver, porque ainda não aparecia a palavra reencarnação. Hei de voltar a viver num novo corpo. Não é? E os carrascos ficavam espantados, não é? Ficavam perdidos com aquela paz, com aquela serenidade, com a certeza da imortalidade, não é? Depois temos aqui Moisés, não é? No tempo de Moisés, é muito interessante que as pessoas que não gostam dos espíritas, nomeadamente as testemunhas de Jeová, que são os mais acérrimos, não digo inimigos, mas opositores do espiritismo, citam muito um dos livros da Bíblia, o Deuteronômio e outros, onde se diz que Moisés proibiu o espiritismo. Vejam bem, algumas Bíblias já dizem que é o espiritismo. O espiritismo só apareceu em 1857, como é que Moisés podia ter proibido o espiritismo? O que ele proibiu foi o contacto com os mortos por motivos vis, porque as pessoas iam contactar com os médiuns para perguntar se deviam trocar aquela vaca por uma cabra, se deviam casar o filho com a filha do outro. E enquanto Moisés, mais cerca de 70 pessoas que o envolviam, que eram iluminados, tinham, vá lá, mais conhecimento,
eles praticavam o contacto com o mundo espiritual de uma forma digna, o povo praticava como nós ainda hoje o praticamos, indo à bruxa, querendo saber o que é que eu devo fazer, se devo dar ao meu filho ou ao meu irmão aquele pedaço de terreno, ou qualquer coisa, para as coisas materiais. Mas há uma questão que nunca ninguém coloca, é que se o Moisés proibiu o contacto com os mortos é porque ele existia. A não ser que o Moisés fosse tontinho da cabeça. Quem é que vai proibir uma coisa que não existe? Não é? Se ele proibiu é porque existia. Se existia é porque os espíritos se podem comunicar, não é? E Jesus de Nazaré, que teve cá há 2022 anos, não é? Na Terra, quantas vezes ele se comunicou com os espíritos? Desde o Monte Tabor, com os fenómenos de voz direta, até aos espíritos mais cruéis e mais empedernidos, né? Que às vezes os apóstolos perguntavam: mestre, mas porquê é que nós não pudemos tirar esta casta de espíritos, este tipo de espíritos? Não, porque eles pensavam que os espíritos entravam nas pessoas, mas não entram, né? E ele dizia-lhes assim: porque este tipo de espíritos exige muito jejum, né? Isto é, são espíritos maus que exigem a autoridade moral, o jejum interior, né? E o poder interior. Essa é a razão porque alguns dos exorcismos na Igreja Católica funcionam. Porquê? Porque se o padre tiver autoridade moral, se for uma pessoa séria, se não for um pedófilo, ou se não for um comerciante ou qualquer coisa, ele tem autoridade moral sobre o espírito vai-se embora. Só que não resolve o assunto, porque o espírito não é o problema que não é problema é que aquela pessoa pode ter mediunidade. Se aquela pessoa tiver mediunidade, aquele espírito vai-se embora por causa da autoridade moral do padre, e depois vem outro, não é? E comunica-se. Olhem bem, Joana d'Arc, não é? Joana d'Arc, que de acordo com a informação do mundo espiritual, através de Divaldo Pereira Franco, terá sido a reencarnação de Judas Iscariotes, depois de mais 2 ou 3 reencarnações difíceis que ele teve. Então, esta miúda com menos de 18 anos ouvia vozes. A França tinha sido invadida pela Inglaterra, tinha perdido a sua independência, como nós perdemos com os espanhóis em 1580, né? E graças aos catalães é que nós conseguimos depois recuperar, porque a Espanha tinha um problema com uma província, que era Portugal, e tinha outro problema com a Catalunha. E então eles pediram para os portugueses atacarem a Catalunha para ver se eles acalmavam. E os portugueses foram espertos, já estavam há 60 anos sob o domínio dos Filipes, e então declararam a independência. Como os espanhóis tinham o problema da Catalunha, foi a única maneira de nós nos safarmos. Sempre fomos espertos. E então, pequeninos, né? E não sei porque tínhamos um condão na história, sempre tivemos um condão para andar à tareia uns com os outros, não é? Se nós formos ver a história, desde que o homem é homem até hoje, meu Deus. E então esta rapariga ouvia as vozes dos bons espíritos que a orientavam, diziam assim: diz ao general tal, diz àquele comandante para fazerem assim, levarem os homens para ali, atacam por ali e por acolá. E ela dizia, montada no seu cavalo. E conseguiram reconquistar a sua independência. E depois de reconquistarem a independência, o rei, maleficamente, disse assim: não, tu tens de abjurar, tens de dizer que as vozes não existem, porque isso ia contra a ideia da Igreja. Porque a Igreja dizia que só podia falar o Espírito Santo ou o diabo. Ali não era o Espírito Santo, só podia ser o diabo. Como ela não renegou as vozes do diabo, ela foi queimada na fogueira. Foi entregue ao inimigo, foi queimada na fogueira. E depois, há pouco tempo, a Igreja Católica, mais uma vez, veio-se retratar e dizer: pois é, fizemos a asneira, agora é santa. Qual santa? Qualquer apuça, esta hora está reencarnada num outro planeta qualquer. Né? A gente gosta muito de pôr carimbos, né? E pronto. Então, continuando, amigos, Swedenborg, Emanuel Swedenborg, um grande médium, né, do século XVIII, que se tornou médium de repente
e ele via o mundo espiritual nos mínimos pormenores. Ele retratava o mundo espiritual aos mínimos pormenores, de tal modo que criaram uma nova religião, uma nova igreja, para se dissociarem da Igreja Católica e das igrejas protestantes. Depois Andrew Jackson Davis, também precursor do espiritismo nos Estados Unidos da América, também ele, em transe, via o mundo espiritual, ele via as pessoas no interior, dizia, olha, esta senhora tem uma doença ali, eu tenho ali uma mancha aqui, acolá, e os médicos iam ver e depois confirmavam. Era como se fosse o raio-x, né? Temos também as irmãs Fox, que no condado de Hydesville, nos Estados Unidos, né, começaram, graças à mediunidade delas, começou a haver barulhos de um espírito que se comunicava, e que através das pancadas, através de um alfabeto que foi criado pelo Sr. Dweezler, né, um senhor lá da aldeia, e através desse alfabeto conseguiu-se ver, por exemplo, por hipótese, não estou a dizer que tenha sido assim, A, B, C, D, e o espírito batia, D, pronto, e punham D, A, B, C, D, E, punham E, D, E, e por aí fora, e aparecia a palavra, por exemplo, deviam, por hipótese, né? E então, através disso, conseguiu-se o nome do espírito. O que é que lhe aconteceu? Tinha sido morto naquela casa pelo que era uma hospedaria, pelos donos, né? E mais tarde, cerca de 50 anos depois, foi-se encontrado o esqueleto que estava emparedado numa parede de adobe, né? Demonstrando a veracidade desses factos. Temos aqui as mesas girantes, né? Depois essa prática começou a tornar-se hábito, não só nos Estados Unidos da América, mas em Inglaterra e principalmente em toda a Europa. Então, como não havia televisão, não havia telemóvel, né? As pessoas depois de jantar fumavam um charuto, bebiam um whiskyzinho ou um brandy e punham-se à volta de uma mesa e as mesas levantavam-se, vemos aqui, né? E há este livro do Zeus van Tuyl, As Mesas Girantes e o Espiritismo, que é um livro de história muito interessante. Eu tenho aqui, trouxe-vos uma pequenina gravação das mesas girantes. Isto é gravado com uma câmara de infravermelhos, portanto tem muito fraca qualidade porque foi gravado com um cassete fit, né, há muito tempo, foi em 74, salvo erro, mas que dá para ver, as pessoas põem-se à volta da mesa, põem as mãos, que até nem era preciso, mas pronto, e vê-se que a mesa se move sozinha. People sit round a table with their hands on its surface and wait. Will it really move? Certainly it will. Have a look at this. From right at the beginning of the third meeting of this group, which was held on the 19th of May 1978. On the left at the front is Gary, behind him Linda, my daughter, at the back is myself, on the right is Heather, and right front, Chris. Look at that! Look! Now lock there like that. Well, Chris, stay with that. It's just easy. Slide is working. Oh, table. I don't believe.
Yeah, we had levitation now. Oh my God. More of an angle. Away from me as well. Fenómenos que apareciam, por exemplo, casos de drop-in ou manifestação espontânea, mensagens em línguas desconhecidas, casos de xenoglossia, médiuns que recebiam mensagens em línguas que eles não falavam nesta vida, médiuns que recebiam mensagens sendo analfabetos, não sabiam escrever, só que sabiam escrever quando estavam em transe, saíam do transe, não sabiam escrever nem ler, né? Mensagens cruzadas, em que um médium recebia uma parte da mensagem e o espírito dizia: agora vão à casa tal, número tal, está lá um médium que vive lá, que tem a segunda parte da mensagem que ninguém conhecia, e eles iam lá e isso acontecia. Juntavam-se as duas partes e aquilo fazia uma mensagem com princípio, meio e fim. O próprio Frederick Mears, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, combinou com mais 2 amigos, quem morresse primeiro, que vinha dar essas mensagens cruzadas, e elas ocorreram também. As mensagens especulares escritas da direita para a esquerda, em que só se pode ler com o auxílio de um espelho ou então em contraluz, né? As materializações de objetos, as ectoplasmias, materializações temporárias de espíritos, né? E outras manifestações. Por exemplo, temos aqui vemos aqui a médium Katie King, Florence Cook, em transe, deitada sobre a cadeira, e o espírito Katie King materializado, né? E vemos o médico, o Dr. James Gully, que fazia parte da equipa do Sir William Crookes, que era uma equipa de 18 pessoas, pessoas muito cultas da alta sociedade, que iam investigar sob o comando de William Crookes os fenómenos espíritas para demonstrar que eles não existiam. E então eles demonstraram que eles existiam. E o William Crookes afirmou: não só são possíveis, como são reais. E à custa disso foi perseguido pelos seus pares, perdeu a sua cátedra, mas não perdeu a dignidade, não é? E então, reparem, o médico aqui está a tirar o pulso ao espírito materializado temporariamente. E é muito interessante o que ele diz aqui. Depois de 2 anos de exames dos factos e numerosas sessões, não tenho a menor dúvida e tenho a mais forte convicção de que tal materialização se realizou. Temos um outro cientista, Gustave Gelée, médico pela Faculdade de Medicina de Lyon, né? Também ligado à área da física e diretor do Instituto de Metafísica Internacional. O Dr. Gustave Gelée também é um ilustre desconhecido ainda no movimento espírita, embora haja livros sobre ele que a Federação Espírita vende. E então, não sei se conhecem este senhor, Sir Arthur Conan Doyle, o pai do Sherlock Holmes, lembram-se daquela figura carismática? Portanto, Conan Doyle tornou-se espírita, era um espírita convicto, um grande investigador, e no seu livro The Vital Message ele afirma uma coisa fantástica, muito adequada aos tempos atuais, que a mudança da humanidade não será alcançada pela descida do mundo espiritual à Terra, mas pela ascensão do plano material até o mundo espiritual, unindo os 2 planos da existência.
Portanto, aquelas pessoas que estão à espera que venha Jesus à Terra outra vez para que isto mude de repente, ou que venham os espíritos bons todos e mudam a Terra de repente, tirem o cavalinho da chuva. Já o Conan Doyle dizia isto e ele tinha bom senso e faz todo o sentido. O trabalho tem de ser feito daqui, de baixo para cima, não é? Temos de ser nós a mudar para melhor, não é? E é muito interessante, reparem, ele assistiu às experiências do Dr. Gelley e o que ele diz é que não diga apenas que não houve fraude, eu digo, não houve possibilidade de fraude. Em quase todos os casos as materializações foram feitas sob os meus olhos e observei toda a sua gênese e desenvolvimento, não é? Vemos aqui, por exemplo, escrita direta no negativo da fotografia. Tiraram aqui uma fotografia ao Dr. Gelley e a outra pessoa, aqueles retratos à moda antiga, que eram com umas chapas grandes, né? E então quando vão a revelar a chapa, na fotografia aparecia, bonjour, aqui uma comunicação psíquica, como chamavam, são chamadas as fotografias psíquicas. Não era mais do que a intervenção direta dos espíritos sobre a própria placa fotográfica. Aqui vemos as materializações. Qual é a diferença entre materializações e ectoplasmias? Materialização é quando os espíritos materializam um objeto, como por exemplo estas mãos. Ectoplasmia é quando um espírito se materializa temporariamente e depois desaparece. Estes não desaparecem. Ora, estes são mãos em parafina, mas também eram feitas também com outros produtos, em cera e gesso, mas estes são em parafina. Então, o que é que acontecia? Os espíritos materializavam temporariamente as suas mãos, né? Cruzavam as mãos, pediam antecipadamente um balde de parafina a ferver e um balde de água fria. Quando tinham as mãos materializadas, punham as mãos no balde da parafina, punham na água fria e depois desapareciam e ficava ao molde. Se qualquer ser humano pusesse na parafina, ficava queimado, com queimaduras graves, né? E ao tirar os dedos partia o molde, né? Portanto, estes moldes existem no Museu da Federação Espírita Brasileira, no Instituto Metapsíquica de Paris, na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e provavelmente noutros locais que eu desconheço, né? E temos também aqui, reparem, muito interessante, nesta fotografia, o retrato tradicional de antigamente destas duas senhoras e deste senhor, e aparece na fotografia, uma fotografia psíquica do Dr. Gelley, que entretanto tinha falecido de acidente de viação. Naquele tempo era difícil, porque havia poucos carros, mas acontece, né? Em 1924. Então, afinal, os espíritos comunicam-se. Vemos aqui o Dr. Gelley e a fotografia dele que aparece na tal chapa, né? São muito parecidos. Curiosamente, Charles Richer foi o pai da metapsíquica, da ciência que estuda o psiquismo para além da morte, né? Que depois deu lugar à parapsicologia. O Charles Richer pesquisou todos os fenómenos que Allan Kardec já tinha comprovado, mas era um espírito envergonhado. Ele, como era Prémio Nobel da Fisiologia ou Prémio Nobel da Medicina, ele tinha vergonha de se assumir. E nunca se assumiu como espírita, a não ser nos últimos momentos da sua vida, em que escreve uma carta a César Lombroso ou Ernesto Bolzano, um deles, que eu não tenho a certeza, dizendo: os factos espíritas são reais, os fenómenos espíritas são reais, né? Então, Charles Richer, na publicação 30 anos de pesquisa psíquica, diz: é difícil ou impossível imaginar que isto foram fraudes ou ilusões, as ectoplasmias ou materializações temporárias de espíritos. Fraudes não seriam fáceis, desta forma, a mostrar um oficial francês, uma freira, um fantasma sem cabeça e um soldado árabe. Vários fatos seriam necessários e teriam de ser comprados numa loja para serem usados nas sessões onde as mãos estavam presas, se não muito rigorosamente presas, pelo menos o suficiente.
os médiuns nestas situações sofriam horrores, porque eles eram sentados numa cadeira, eram presos com correntes ou com correias fortes, os pés aos pés da cadeira e as mãos ou atrás ou aos próprios braços da cadeira, de maneira a que não houvesse a mínima possibilidade de fraude. Ok? E depois mais, os médiuns eram isolados dentro de uma câmara, fechados, né? De onde, se eles saíssem, uma espécie de um quadrado feito com panos, de onde, se eles saíssem, eram vistos. E o médium entrava em transe, geralmente ficava num transe inconsciente. E, entretanto, começa a sair o ectoplasma, um produto que nós temos nas nossas células, que geralmente é invisível, que é aquilo que os espíritos utilizam para os fenómenos de efeitos físicos, barulhos, fenómenos luminosos, deslocação de objetos, para a pintura mediúnica, etc., por aí fora, não é? E esse ectoplasma tornava-se visível por opção dos espíritos para que pudesse ser fotografável, para que pudesse ser tocado pelos próprios investigadores, não é? Temos aqui também o famoso padre François Brune, de que eu já vos falei, que deu-nos uma entrevista, isto foi em fevereiro de 1993, para o Jornal das Caldas e também para o Jornal de Espiritismo. E então, ele dizia que já desde 1950 e tal, que o Vaticano tinha experiências de transcomunicação instrumental, que comunicavam com os espíritos através de aparelhos eletrónicos, através de dois cientistas, o padre Gemelli e o padre Ernetti. E eu perguntei-lhe, então, padre Bruno, porquê é que a Igreja Católica e o Vaticano, do qual ele era muito crítico em relação ao Vaticano, nomeadamente em relação a João Paulo II, de quem ele não gostava nada, e ele dizia, é uma opção da Igreja, porque a Igreja ensinava uma coisa aos seus padres para dentro, um ensinamento esotérico com S, e ensinava outras coisas ao povo, um ensinamento exotérico com X, não é? E então ele dizia assim, eu todas as semanas comunico com os espíritos, através de aparelhos eletrónicos, no Luxemburgo com Meg e Jules Fischbach, na Alemanha com o engenheiro Ernest Senkowski e outros, na Suíça com Theo Locker e outros, e por aí fora. E eu vou-vos trazer aqui, curiosamente, no nosso centro, temos duas ou três gravações que nos apareceram inopinadamente no gravador digital Olympus, passa publicidade, que não dá para gravar por cima, e numa altura em que não estava ninguém a falar. Aqui é uma parte em que nos aparecem batidas inopinadas. Isto é uma altura em que estamos em silêncio, aliás, ouve-se a música de fundo, e aparecem estas batidas. Numa outra situação, aparece uma voz feminina, metálica, a dizer, podes procurar a encomenda. Não sei que encomenda ela andaria à procura. E, entretanto, este ficheiro do Wave nós mandámos para um senhor no Brasil que é especialista nesta área, e ele lembrou-se de passar o ficheiro ao contrário, em reverse. E aparece a mesma voz metálica da mesma mulher com outra frase. Quero tirar o passaporte. Tenho que tirar o passaporte. Pronto, isto são situações que ocorreram aqui inopinadamente. Agora estamos a tentar que ocorram mais vezes, mas agora, para já, ainda não têm ocorrido. Muito bem, amigos. O padre Brune, neste livro, encontram escrito isto. O mais escandaloso é o silêncio e o desdém, até mesmo a censura exercida pela ciência
e pela Igreja a respeito da descoberta incontestada mais extraordinária do nosso tempo. O após-vida existe e nós podemos comunicar-nos com aqueles que chamamos de mortos. Quem diz isto é um padre católico, professor dos grandes seminários em Paris. Aliás, ele tem um livro de parceria com Rémy Chauvin, que era um professor da Sorbonne, uma universidade muito conceituada em França, Linha Direta do Além, Transcomunicação Instrumental, Realidade ou Utopia. E temos também aqui a simpática doutora Anabela Cardoso, que já cá esteve, aqui no seu estúdio, em Vigo. Ela era cônsul de Portugal na cidade de Lyon, em França, era diplomata, agora está reformada, e tem um excelente trabalho sobre transcomunicação instrumental. Inclusive é papers científicos publicados em inglês nos Estados Unidos da América. Tem 2 ou 3 livros também, todos publicados em inglês, e tem uma página no YouTube onde apresenta todos os seus resultados, todas as suas experiências. Marcello Bacci, um senhor italiano muito forte, assim meio bruto, com um ar assim, replão, né? Era um médium de efeitos físicos fantásticos. Tive a oportunidade de o conhecer num congresso em Vigo, organizado pela doutora Anabela Cardoso. E houve uma experiência feita em dezembro de 2004, com este radioválvulas e outros equipamentos, onde estiveram presentes cientistas italianos, elementos de Portugal, neste caso a doutora Anabela Cardoso, e do Reino Unido o doutor David Fontana, né? Vemos aqui o Padre Bruno, juntamente com o Marcello Bacci, vemos aqui Marcello Bacci também, e é muito interessante porque quando eles faziam estas comunicações, estas reuniões, em escuridão total, gravadas com uma câmara por infravermelhos, porque a luz branca tem um efeito dispersor, segundo os espíritos dizem, sobre o ectoplasma, sobre as energias, né? E então as vozes estavam-se a comunicar e eles lembraram-se de, aos poucos, ir tirando as válvulas, as 4 ou 5 válvulas que o rádio tinha, uma a uma. E depois de as tirarem todas, o rádio continuou a tocar, as vozes e as frases continuaram a aparecer durante cerca entre 2 a 3 minutos, né? Que é uma coisa impossível de acontecer, né? Vemos aqui o Dr. David Fontana, a doutora Anabela Cardoso, o Roy, que é um dos elementos daquele grupo de Skoll do Nordeste de Inglaterra, que tem umas experiências espantosas, né? E lá está, refere aquilo que sem as válvulas, com o rádio desligado, provou-se que seria cientificamente impossível qualquer tipo de fraude. Não há como explicar isso cientificamente. Okay. Tenho aqui um pequenino vídeo de 2 minutos sobre Marcello Bacci. Marcello Bacci, eu estava a pensar hoje isso, apesar de não ser espírita, era uma espécie de Chico Xavier em miniatura. Porque o grande trabalho que Chico Xavier exerceu no Brasil foi de esclarecimento e consolo junto das mães. Quantas mães iam ter com ele à espera de uma mensagem inopinada dos filhos ou de um familiar, né? E então as mães iam ter com o Marcello Bacci pedir notícias dos filhos, e eles diziam assim: venham, assistam estavam 20, 40 pessoas dentro de uma salinha pequena à espera que aparecesse uma comunicação dos filhos. E algumas mães conseguiram inclusive identificar os filhos pelo tom de voz, o que é uma coisa muito rara, né? Group to Italy, where they first met with Marcello Bacci. They say they were able to talk to the spirit via his radio. Come on, who's this? Come on, I'm here. Time stream. But when the Skoll group visited Bacci in a later session, he was having problems. For months, hundreds of people who came from around the world in the hope of hearing their dead loved ones were bitterly disappointed. All they heard was static. Bacci was depressed. He feared he had lost his unique talent. Then, in an extraordinary piece of luck, as our cameras rolled in an interview with Bacci, the radio
which had been silent for so long, burst into life. Chiudete tutto! Scusa, they're coming the radio. They're coming the radio. Grazie Gregorio, però ci sono, vi prego, stasera sapete. Baci's drought was over. When the radio voice stopped, there was celebration. Mamma mia, mamma mia che gli hanno detto. Baci felt he'd regained his ability to communicate with the spirits. But then joy turned to disappointment as he thought he had failed to record the voice. Madonna, non è partito. No. Era solo il tuo. No, era partito, l'ho spento io, vai. L'ho già messo indietro. Ah, te? Mi fa sì. Io poi dico, ma l'ho messo io indietro. Once the recording was transcribed, Baci told us the voice belonged to a spirit called Gregorio, a Catholic friar who had died many years ago. Later, independent researcher Dr. Toriello read the last part of this ghostly message. Man, he passed his time just deceiving himself, okay? But when all of you will be here, where we are, okay? Then you will find the answer to all your questions. I'm sorry, I cannot say more. Franciscano Xavier foi a grande antena psíquica, o maior médium do século XX, pelo menos do século XX. Foi o médium mais investigado e mais criticado e perseguido por toda a gente. E era uma pessoa simples, tinha o equivalente à nossa quarta classe. Deixou mais de 400 livros psicografados, ditados por vários tipos de espíritos. Nunca ficou com um tostão, morreu na pobreza extrema. E então, este senhor, Carlos Augusto Perandrea, que era um técnico em grafoscopia utilizado pela polícia científica para verificar se muitas vezes as letras do criminoso eram verdadeiras ou não, né? Ele escreveu um livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, onde ele confirmou que as psicografias, as mensagens recebidas de Franciscano Xavier, que eram assinadas pelo espírito tal, ia saber na assinatura ou no tipo de letra, e as letras batiam tal e qual com a letra da pessoa quando estava reencarnada, né? Lá está, aqui. Que é a metodologia usada é a da grafoscopia judiciária, que eles utilizam. Portanto, é um método científico utilizado para lidar com o crime organizado, né? Depois temos aqui, neste livro, Factos Espíritas em Portugal. Isto está mais demorado do que eu pensava, mas vamos acabar já. Casos muito interessantes com este médium, José Araújo, né? Temos, por exemplo, ele tinha acabado de chegar, esteve aqui connosco depois de 24 horas sem dormir, ele nunca tinha estado em Portugal. Nós tínhamos aqui uma aula de curso básico, qualquer coisa assim do género, já não me recordo, o curso de Educação da Mediunidade, e ele veio assistir, né? E, entretanto, de repente ele vê por trás de uma senhora fortezinha, com 60 e tal anos, né, baixinha, vê por trás dela um senhor e começa a relatar e a dizer que teria sido alguém ligado à direção do karatê ou das artes marciais ou qualquer coisa. E depois deu uma psicografia com o nome dele e era apenas o presidente da Federação Portuguesa de Karatê, né? Esse senhor tinha desencarnado há cerca de 2 ou 3 meses. Curiosamente, aquela senhora gorduchinha, não, fortezinha e baixinha, com 60 e tal anos, praticava karatê aqui em Portugal, numa equipa de séniores de karatê. Eu já nem me lembrava disso, ninguém sabia quase na turma, muito menos o médium José Araújo, né?
Temos outros casos, sei lá, por exemplo, nessa mesma tarde, manifestou-se aqui, trazido pelo espírito José Craveirinha, que é um espírito que nos acompanha aqui no centro. Sabem quem é que se manifestou através dele? Aquele miúdo que morreu no assalto, filho de um cigano, né? Que morreu num assalto quando o pai foi assaltar na carrinha. E o médium descreveu ao pormenor como o miúdo ia, no meio do banco de trás, abaixado, com as pernas esticadas para se segurar contra o banco da frente. E onde a mensagem do miúdo inocenta o GNR, o Hugo Hernano, acho, Hermano, sem H, acho eu, que é assim. Nós pegámos nessa mensagem e mandámos para o Facebook desse militar da GNR, que depois até foi bastante prejudicado na sua carreira, na sua profissão, por causa dessa infelicidade que teve, mas acabámos por não ter nenhum feedback, fizemos a nossa parte, né? Mas é muito interessante isto, reparem, esta é a minha caderneta escolar em Angola. O meu nome, José Carlos de Miranda Lucas, estão a ver? Isto é a letra do meu pai, caderneta escolar. Desliguem os telefones, faz favor. Está desligado, não é que não consigo parar. É, desligado não está, senão não tocava. E então aqui temos José Carlos de Miranda Lucas, que é o meu nome. Curiosamente, quando o aluno assinou José Carlos Miranda Lucas, eu detestava aquele de que os meus pais me punham, eu nunca assinava o de. E então, quando viemos de Angola, eu vim com 12 anos, no 25 de Abril, e ficámos a viver em Viana do Castelo, na casa dos meus avós, não tínhamos para onde ir, até nos reerguermos, vá lá, do ponto de vista social. E quando eu fui tirar o novo bilhete de identidade, perguntaram-me o nome, e eu, é agora. José Carlos Miranda Lucas, e o de acabou-se para sempre. Reparem, isto foi quando eu tinha 12 anos, eu tenho 60, portanto, foi há 48 anos. E eu já nem me lembrava disto, já nem me lembrava que eu tinha tido de no nome. E aparece uma mensagem através daquele médium, o José Araújo, no Brasil, ditada pelo espírito do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que eu conhecia só pelo telefone, porque nunca trocávamos correspondência por carta, no tempo das cartas, e falávamos pelo telefone 2 vezes por ano, mas nunca tivemos a oportunidade de nos conhecer. E então, ele numa das mensagens diz assim: caro Lucas, como vê, eu apanhei o aeromorto. E as pessoas estavam lá a tomar conta da mensagem, corrigiram aeroporto. E o médium parou de psicografar, pediu o papel novamente, com os olhos fechados, riscou e pôs aeromorto. E era uma brincadeira. Mais tarde eu vi aquilo, e aquilo era uma brincadeira que ele me dizia ao telefone, quando eu lhe dizia: quando é que você vem a Portugal fazer palestras? E ele dizia: meu filho, eu já não tenho idade para o aeroporto, agora só tenho idade para o aeromorto. Ninguém sabia disso. Na outra mensagem que ele manda, ele diz assim, entre outras coisas, para outras pessoas, ele diz: mando cumprimentos para o caro amigo José Carlos de Miranda Lucas, e o de dentro de aspas. E eu perguntei ao Zé Araújo: Zé Araújo, porquê é que você escreveu isso de, entre aspas? Eu disse: não sei. E eu depois tive de lhe explicar. Pois, só passado uns 2 dias é que eu me lembrei que eu era de Miranda Lucas. E então fui ver se encontrava a caderneta escolar, e está aqui a prova. Né? Feito pelo meu pai e recusado ali pelo aluno. Ok? Então, amigos, também temos os outros casos que apresentámos numa entrevista que demos ao Rui Unas, que está no YouTube. Teríamos outros casos para falar, mas o tempo já... Este é um caso muito interessante, né? Da memória de Balbina, que foi
a nossa presidente, a Amélia Reis, o filho faleceu e o corpo foi sepultado em Café, perto de Castelo Branco, e é onde ela tem uma casa, e ela vai lá uma vez por mês, a Café, de passar um fim de semana, e quando lá vai meter flores na campa. E um dia ela tinha ido, e depois, na nossa reunião mediúnica, manifestou-se uma senhora, que ela, através de um dos médiuns que estava na sala, e quem estava a conversar com esse espírito era a própria Amélia. Então, tal, o que é que se passa consigo? E a senhora estava assim meio perdida, não sabia bem onde é que estava. Então, e como é que apareceu aqui? E ela disse, eu vim consigo. Veio comigo? Mas de onde? Do cemitério. Do cemitério? Sim, tu estavas lá no cemitério e eu vim contigo. E a dona Amélia, pronto, fez muito bem, etc. Depois, no fim, perguntou-lhe o nome. E como é que você se chama? E ela, Balbina. Balbina é um nome, não é nome de gente. Quer dizer, não é um nome muito raro em Portugal, estou a brincar. Muito antigo, não é? Aquilo ficou, nunca mais ligámos, porque são tantos os casos que a gente nunca mais liga. Mas mulheres sabem como é, não é? Fica lá, é perspicácia e fica com a pulga atrás da orelha. Passado um mês, quando ela voltou lá, a Café dela diz assim, macacos mordam, hei de encontrar uma Balbina, nem que corra as campas todas aqui no cemitério, se for verdade. E fez muito bem, porque é esse o espírito de pesquisa que nós devemos fazer e não acreditar só porque alguém diz. Então não precisou de procurar muito, porque ao lado da campa do filho, do falecido Helder, estava a campa desta senhora, à memória de Maria Balbina, ok? Depois tem mais pormenores no livro, se quiserem comprar. Eu não ganho dinheiro com o livro, que o pequenino lucro custa 7 euros, reverte para a Federação Espírita Portuguesa. Portanto, amigos, estes casos vêm-nos provar o quê? Casos que vêm de todo o mundo, que os espíritos voltam do além para contar como é. Não voltam quando nós queremos, voltam quando eles querem, quando eles podem e têm meios para isso. Assim como eu não falo ali com o Zé Manel pelo telefone quando eu quero. Eu posso ligar para o telemóvel dele, mas ele atende se quiser. Pode pensar, olha, é o chato do Lucas, não atende. Ou então estou a trabalhar, não posso. Ou até pode não ser oportuno, ou ele não ter bateria no telemóvel. Há todo um conjunto, portanto, a comunicação com o mundo espiritual obedece a regras que estão muito bem esclarecidas no livro dos médiuns. Para terminar, temos aqui, olhem, eu tinha cabelo na altura, tirando eu e o Ulisses Lopes, o presidente da ADEP, todos os outros são não espíritas. Este italiano, o padre Bruno, o engenheiro Ernesto Senkowski, este senhor é italiano, não me recordo o nome, e pessoas que lidavam perfeitamente bem com estes fenómenos. Então, companheiros, recordando os princípios básicos, o Espiritismo vem-nos dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer e as causas das dissemelhanças. E afinal, existe vida além da morte e não é necessário pular a cerca, ok? Porque eles voltam do além para dizer como é. E gostava de terminar com uma psicografia neste livro História que os Espíritos Contaram, volume 1, do poeta Alegre, que diz assim: Kardec e o Espiritismo. Kardec pesquisou a imortalidade quando se brincava com a mediunidade. Nos salões de Paris era a frivolidade. Kardec, convidado, descobriu a verdade. Inteligências falavam pelas girantes mesas, cultos ou não, plebeus ou altezas. Grande revolução no rolo intelectual, a morte morrer, a abrir-se novo portal. As provas vieram em grande profusão que culminaram com a materialização. Pessoas falecidas eram vistas tocadas, era tirado o pulso às quetis materializadas. Kardec pesquisou vezes sem fim e evocou os espíritos do rei ao Joaquim. Bons, maus, tristes, felizes, todos voltavam com os seus matizes. A reencarnação se insinua nos novos laboratórios, passando de crença a fundamentados repositórios. Cientistas, médicos pesquisam a reencarnação, descobrindo afinal que não é ilusão. A pluralidade dos mundos por seres habitados. Quem não acredita, até os menos dotados.
A lógica espírita é profunda, faz-nos pensar para além da tumba. Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, pluralidade dos mundos é a nossa convicção. E por último, só que esta não é cega, é assente na pesquisa, na lógica da Terra. E termina desta maneira. Ciência, filosofia de consequências morais é o Espiritismo, doutrina dos imortais. Doutrina universal que do além verteu, doutrina fundamental para o crente e o ateu. Em respeito a Kardec e à sua missão, divulguemos o Espiritismo ao povo em aflição. Espiritismo é doutrina de hoje e do futuro, mas não te esqueças, só o amor é seguro. Com o Espiritismo, põe o amor em ação, pesquisando e divulgando fora da caridade não há salvação. Poeta Alegre.